que mais? Boa noite, Sula. Qual a dica para manter os valores agrupados na pintura sem misturá-los entre luz e sombra, principalmente quando estamos pintando direto na cor? Olha, é tricky, é complicadinho, tá? Você precisa ter uma noção de qual o valor da cor que você tá escolhendo o tempo todo. Outra coisa que o tradicional força a gente a ficar muito mais atento do que o digital, porque o digital a gente conserta isso depois. O tradicional não. Se você errou o tom, você errou o tonal, sabe? Não tem muito pra onde correr, não. Então, o que a gente precisa é o seguinte: quando você escolher uma cor, esteja ciente do tonal dela e se pergunta, eu tô pintando uma sombra ou eu tô pintando uma luz? E aí encaixa isso de acordo, certo? Não deixa se perder, não perca de vista o que você tá pintando. Existe essa escola, essa filosofia de pintura que a gente não devia se distrair enquanto a gente pinta, que a gente devia ter consciência de cada uma das pinceladas que a gente dá, tá? E nessa escola de pintura, chega-se resultados muito bons, muito rápido. Mas é o pessoal que fala pra você, não é nem pra escutar música enquanto você estiver pintando, é pra você estar concentrado de verdade. Eu não sei quão partidário eu sou de não escutar música, porque se eu não escutar música, eu endoido. Ficar no silêncio 10 horas por dia é intenso, sabe? Uhum. Mas eu entendo a dica de você realmente concentrar, de nada tá te distraindo, sabe? Presta atenção, tenta ficar na pintura o máximo possível, tenta prestar atenção se você tá realmente pintando uma sombra, se você tá pintando uma luz, se o valor que você tá escolhendo tá adequado para a região que você tá tentando pintar, sabe? Que isso vai ajudar a manter o seu tonal sob controle. Mas eu não sei se eu tenho mais nenhuma outra dica que não seja presta atenção no que você tá fazendo, sabe? Sula, você já tentou conseguir trabalho no mercado asiático? Ainda não, tinha vontade. Eu tenho vontade, mas eu tenho um pouco de medo das culturas de trabalho que tem por lá, sabe? Mas que eu tinha vontade de trabalhar para algumas empresas asiáticas, eu tinha. Eu tinha não, né? Eu tenho. Mas eu até agora não consegui, não. Precisa falar a língua, né? Tipo, o inglês tá tudo bem, mas eu não sei se você consegue trabalhar com eles falando inglês. Tem que ter um pouquinho mais de informação do que isso. Mas estamos trabalhando. Sula, boa noite. Na verdade, só queria agradecer pelas lives com os diretores de artes e a live com o diretor da Jambô me fez retomar meu projeto de RPG. Muito obrigada. Yay! Que bom! Excelente notícia! Que bom! E que bom que foi útil! Yay! Yay, feedback! Sula, você tem referências de artistas com traços semelhantes ao do Hayao Miyazaki? Quais são? Não tem um dia que eu não seja grato por ter acesso às informações incríveis e gratidão ainda mais por artistas como você que compartilham conhecimento. Obrigada e beijos no coração. Ai, seus amores, ficado! Olha, pior que traço no estilo Hayao Miyazaki, de cabeça eu não vou saber te dizer nenhum, não. Mas eu posso dar uma pesquisada depois e ver o que eu encontro. Tem alguns mangakas clássicos que você vai encontrar o pessoal da mesma época que desenha de um jeito parecido, mas de cabeça eu não vou lembrar agora, não. Eu vou ficar te devendo essa. Sula, eu comecei a desenhar fazem 11 meses. De lá pra cá, eu progredi muito. Porém, acredito que acabei pulando partes importantes. Vale a pena dar um passo para trás e aprender fundamentos desde o início? E sim, sempre... Gente, olha, se tem uma coisa que eu posso dizer pra vocês é que estudar fundamento nunca é demais. Mesmo quando você estiver lá na frente, vale a pena de vez em quando fazer uns cursos de fundamento pra ter certeza que você não esqueceu nada. Porque às vezes a gente esquece umas coisas importantes e a gente começa a criar uns vícios. Se a gente não fizer esses cursos, a gente não mantém esses hábitos em xeque, sabe? Então pode ir e voltar pros fundamentos sem medo nenhum, não é nenhum tipo de desperdício. A gente não deixa de desenhar do jeito que a gente desenha porque a gente voltou pros fundamentos, a gente só expande, sabe? Então pode estudar fundamento sem medo. Não é nenhum tipo de perda de tempo, não. Sula,
Sobre estudar filmes, seria uma boa tentar reconstruir alguns frames ou não é muito ponto a reprodução em si? Não sei se eu entendi essa pergunta. Sim. Não, gente, é isso aí mesmo. Pode reproduzir o frame inteiro, sabe? Não tenha medo, não. Se você estiver estudando composição, principalmente, reproduzir o frame inteiro é importante. Então, vai fundo, sabe? Sula, eu admiro muito sua didática em explicar. Eu queria saber se você tem dica para pele realista. Eu sinto que sempre vou para esse estilo, mas sinto que fica pesado. Como deixar leve sem perder o estilo detalhista? Olha só, esse estudo que eu tô fazendo aqui é um estudo muito bom para começar a entender exatamente isso que você tá me perguntando. A próxima live vai ser inteira sobre pele, então eu vou falar um pouquinho mais da teoria lá. Mas é muita riqueza de cor. O controle tonal tem que estar no lugar e a variação de cores tem que estar grande. Muito cinza, muito rosinha, tem uma variação de cores muito grande. Quanto mais a gente conseguir pegar essa variação de cor, mais interessante vai ficar a pintura. Então a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso na próxima live. Segura aí que eu não quero queimar a pauta. Sula, você teria sugestão de algum curso para iniciante em Environment Art? Putz, a Revo tem um curso de Environment Art, não tem? Sim, Fernanda Montoni. O da Fernanda Montoni, sim, perfeito, Pricadazi. O da Fernanda Montoni é fantástico, ela tem uns cursos geniais, sabe? Então vai atrás das coisas da Fernanda Montoni, vai atrás das coisas da Revo, que você vai achar bastante coisa interessante. Sula, na linha de usar brush de tamanho grande para construir texturas interessantes, etc., tenho dificuldade em fazer manchas no formato desejado. Alguma dica? Usa seleção. Quando você estiver tentando fazer uma mancha grande numa área e o brush estiver vazando, vem aqui e faz a seleção antes e aí pega o pincelzão e aplica a mancha, ó. Sem medo. Então não tenha medo de usar. Esses pincéis texturizados vão funcionar bem com seleção. É para isso que eles servem, sabe? Então não tenha medo de usar esses pincéis com seleção. Seleção, ou às vezes escolher pintar o layer antes e proteger a transparência também funciona. Pintar e apagar depois funciona. Então não tenha medo de usar nenhum desses recursos, sabe? A gente está fazendo pintura digital. Usa suas ferramentas de forma digital. Não tenha medo de usá-las de forma digital. Quando você está trabalhando no tradicional, você tem algumas vantagens que a gente não tem no digital. O digital, por exemplo, os pigmentos não oxidam. Os pigmentos não misturam entre si. Então as misturas de cor, por exemplo, não ficam interessantes. Você precisa fazer a mistura de cor, criar mais cor do que ela cria, porque o RGB tende a cinzentar tudo. Então a gente precisa injetar saturação. Coisa que acontece naturalmente quando você mistura alguns pigmentos na vida real. Então, não ache que só porque a pintura digital é só vantagem. Ela tem características e ela tem pontos contras e a favor, igual qualquer outra técnica de pintura. Então, pinte de forma digital. Não tenha medo de explorar a sua ferramenta da forma mais digital possível, sabe? Às vezes eu vejo o pessoal perdendo muito tempo porque eles estão tentando pintar no digital como se fosse tradicional. E isso tá só causando problema, em vez de causar solução. Faz sentido isso? Eu espero que sim, Sula. Eu confesso que eu dei uma... Sula, como que você criou um nome artístico? Eu acho que deve ser tipo criar um RG artístico, mas eu tenho dificuldade. Ainda assino com o meu nome. Acho tão borocochô. Como desenvolver um estilo para o seu nome? Nossa! Gente, eu tenho nome artístico, mas é por pura... Foi um acaso. Na época que eu comecei a usar a internet, tinha um negócio chamado Mirk. E no Mirk, você podia ter um nome que tinha até 8 letras. E na época eu era muito fã de Sailor Moon. Então eu juntei o meu nome, Úrsula, com Sailor Moon. Saiu Sula Moon. E eu usei esse nome durante muitos anos, porque ele era exatamente as 8 letras que podia ter na maioria das coisas. Quando eu tentei mudar para o meu nome de verdade, que foi a recomendação que me deram, para de usar nome de internet e usa seu nome de verdade para assinar as coisas,
Ninguém conhecia essa tal de Úrsula Dourada. O pessoal só conhecia a Sulamun. Então, eu tinha os e-mails Úrsula Dourada, tinha o domínio ursuladourada.com, ninguém usava. Então, com o tempo, eu meio que abri mão, já que o pessoal absorveu o Sulamun, vamos deixar o Sulamun mesmo, mas vamos contar pra todo mundo que eu sou Úrsula Dourada. Então, usar o nome real não é uma coisa ruim não, tá? É uma das dicas que eu recebo com uma certa frequência. Principalmente se você for trabalhar na internet, você usar foto mesmo, você usar seu nome de verdade, ajuda as pessoas a terem confiança com quem elas estão lidando, tá? Então não é uma coisa ruim. Mas, se você mesmo assim quiser criar um nome artístico, é só criar um nome artístico e usar ele junto com o seu nome de verdade, igual eu tô fazendo, sabe? Funciona, você vai ver que quando pegar vai ser bem difícil das pessoas abrirem mão. É bem divertido quando acontece. E é engraçado que isso é uma prática, tipo, esse negócio de usar o nome verdadeiro é uma prática só daqui do Ocidente, assim, porque no Oriente a galera não usa o nome de verdade pra absolutamente nada. De jeito nenhum, né? É sempre, tipo assim, a escritora é com pen name, artista é com nome fantasia também, que lá eles não querem ser descobertos. Lá eles não querem ser descobertos. Aqui é o contrário. Aqui a gente tá tentando injetar confiança, falando que, olha, você está realmente lidando com uma pessoa de verdade. Eu não sou um Zé Ruela de internet. É realmente uma cultura diferente. Completamente oposto. Sula, quantas vezes você já pintou esse quadro para estudar? Essa aqui deve estar sendo a 7ª ou 8ª. Eu já fiz essa pintura algumas vezes. Eu adoro ela. Eu acho que ela é uma aula de pintar pele em si só.